Meu nome é Ronaldo Martins da Silva, um ex-dependente químico, hoje servo do Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Hoje estamos aqui na região do Eliana Silva para estrear um novo quadro da mídia na IBTA Portelinha, no qual vamos contar a história do nosso irmão Ronaldo, que hoje é um grande pai de família, um membro do Senhor, serve na casa do nosso pai, porém nem sempre foi assim. Cara, antes do meu pai ir para a igreja, ele era um cara muito agressivo, alcoólatra, um cara que era difícil de lidar com ele em casa. Eu tinha um pai presente que não estava presente em casa. Meu irmão Ronaldo, chegou, paz do Senhor, na bênção. Graças a Deus. Ele bebia muito, usava muita droga. E como eu também não tinha entendimento da palavra, eu me juntava com ele, né? Para beber, para usar droga. Aí a nossa situação ficava pior. Até chegou um dia que eu queria dar um basta, né? Que a nossa vida não tinha nenhum sentido mais. E só Deus que podia tirar a gente dessa, né? Ronaldo, como é que foi seu processo assim de conversão, a sua trajetória para chegar aonde você está hoje como servo do Senhor, um grande pai, um grande líder na igreja? Conta pra gente um pouquinho. Então, antes mesmo de eu conhecer e ter um encontro com Cristo realmente de verdade, eu tive uma vida muito difícil, né, no mundo. Então, eu tive uma vida derrotada. Conheci o Ronaldo evangelizando. A igreja IBTA Portelinha tem um trabalho muito forte dentro da comunidade e uma história assim maravilhosa de evangelismo, pregação da palavra. Conheci Ronaldo dessa forma. Ronaldo sendo um traficante, fazendo o que não agradava ao Senhor. Ronaldo vivia uma vida muito aquém. Quem olhava para Ronaldo nunca imaginava de que algo poderia acontecer naquela vida. Afinal de contas, Ronaldo estava afundado. Tive um problema muito sério com o tráfico. Então as pessoas elas queriam até me matar, porque além de vender eu era usuário. Assim. Achando que era aquilo ali, que era vida. E cada dia mais eu afundava em dívidas. Quando você tá nessa vida, acaba ficando muito cego, né? É, muito Quando cego. a gente tava no office, você falou comigo a respeito, chegou até morar na rua, cara? Como que foi isso? Conta pra gente. E acontece, essa morada na rua minha foi devido a um problema que eu tive aqui em Belo Horizonte, que eu fiquei devendo ao tráfico de droga e resolvi ir embora de Belo Horizonte achando que eu ia resolver o meu problema longe daqui. Perdi família, perdi filho, perdi esposa, perdi casamento, perdi emprego. Perdeu a vida, né? Perdi praticamente a minha vida toda. Ele estava tão assim, usando muita droga, bebendo, que eu falei com ele que ia dar um basta. Porque eu já estava indo na igreja, né? E não queria, assim, queria uma vida mudada, né? Um marido e uma pessoa que caminhava junto comigo, né? Aí ele não quis mudança. Eu peguei e mandei ele, tipo, escolher, né? O que queria. Também orei e pedi a Deus que se ele continuasse com aquela vida, Deus tirasse, né, ele da minha vida, né? Foi até que um dia eu cheguei do serviço e não vi ele mais lá. E eu fui morar em Patinga com meus tios. Também tive um problema muito sério, né, com eles lá, achando que o problema estava aqui e acabei que tive um problema lá. O que acontece? Não tinha para onde eu ir mais, porque todo lugar que eu ia era um problema que eu arrumava, um problema que eu achava, um problema que estava feito. Então as portas foram se fechando. Como eu não tinha mais esposa, como eu não tinha mais filho, como eu não tinha mais casa de minha mãe, como eu não tinha mais amigos que falavam que eram meus amigos, na hora não me apoiaram. Só na hora. Então eu vi a solução ir para a rua.
Antes mesmo de eu chegar a Belo Horizonte, eu tive que dormir na rua. Forte, hein? Hoje você cuida de pessoas na rua, como que o mundo dá volta, né? Pelo Proclamar. Verdade. Então, assim, eu hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho um ministério que se chama Proclamar na igreja onde eu congrego, que é a IBTA Portelinha, que fazemos missão com moradores de rua. Inclusive, numa dessas missões que eu participei, o lugar aonde eu fui, passei a noite, né? Não dormi, né? Tive uma noite em claro, porque você não consegue dormir na rua. Então, assim, são várias pessoas cheias de entidades malignas. É um inferno. Um inferno. Onde o inimigo mais joga a pessoa no chão, né? É onde a pessoa ela não tem uma vida social, é uma vida escravizada pela droga, pelo álcool. Lá no local exato tinha um morador de rua e eu fui para ele entregar, né, um pão e uma palavra para ele. E ali me um mover muito grande dentro de mim, porque foi o local onde eu passei uma das noites minhas na rua. Bateu a nostalgia, assim, você, né? Me relembrando tudo aquilo que eu passei, e hoje a uma das missões que ele colocou na minha mão, a responsabilidade que ele colocou na minha mão, que é de cuidar daqueles que estão lá fora hoje, precisando de uma palavra, precisando de um abraço, precisando de uma palavra de esperança. Porque só quem passa, só quem vive como eu vivi ali, sabe a dor que é perder família por causa do vício, por causa do álcool, por causa das drogas. E ali, aquelas pessoas que estão ali hoje, que eu vejo, a missão que nós fazemos hoje, a igreja abraça muito ali aquelas pessoas e fazem. É de emocionar mesmo, toca. Essas missões ali hoje, quando a gente sai para a rua para poder encontrar com essas pessoas, muitas das pessoas não entendem o motivo real daquelas pessoas que estão passando ali. Muitas pessoas julgam, né, por estar ali, acho que é porque quer. Muitas das vezes isso. Muitas das vezes as pessoas não julgam porque elas não sabem realmente o que aquelas pessoas estão ali, o porquê é bem profundo. Tudo ali tem uma família, tem uma história, como a minha história foi. Deus me mostrava ali algo muito forte, né? De que Ele pode fazer na nossa vida, do que Ele é capaz de fazer. Ronaldo perdeu a família, Ronaldo perdeu a saúde, Ronaldo perdeu a dignidade. Ronaldo chegou ao ponto de morar na rua. E morando na rua, passando por tantas e tantas situações, sem nada, nada mesmo. Ronaldo, então, ele adoece, vai parar no hospital, e no hospital ele então clama por socorro, clama por ajuda. Jesus, eu confesso o Senhor como Salvador da minha vida. Eu entrego meu coração, eu entrego meu caminho ao Senhor. Escreva meu nome no livro da vida. A minha vida é do Senhor. Toda maldição contra a minha vida, que o Senhor possa cortar e desfazer. Lança por terra, em nome de Jesus. E tudo começou quando eu consegui entrar em contato com a minha esposa, a Patrícia, e ali eu comecei a perguntar para ela se tinha algum recurso para me tirar daquela situação que eu estava vivendo. Aí foi o start que você teve para poder dar a volta por cima. Patrícia, que nessa época era separada de Ronaldo, então foi lá e decidiu ajudar Ronaldo. Ligou para mim e pediu: pastor, por favor, ajuda o Ronaldo. Ele está precisando muito. Eu pedi ajuda ao pastor para arrumar a clínica para ele. Mas antes dele ficar lá, ele só foi porque Deus fechou as portas, não tinha lugar de morar. O resultado do pecado, né, que ele estava fazendo. Ele quer se internar. Então eu fui lá no hospital e dei mais um voto de confiança para Ronaldo. Quando ele ganhou a alta, eu coloquei Ronaldo dentro do carro e levei ele para a clínica de recuperação. Foi uma situação até engraçada, porque dentro do carro, Ronaldo ali pálido, amarelo, calado, e eu indo falando na orelha dele: olha, Ronaldo, você tem que pegar firme,
Agora é a sua última oportunidade. Falei, pastor, eu preciso ir, eu quero ir, porque essa é a minha chance de poder mudar. Tanto é que quando a gente chegamos lá, foi uma coisa muito engraçada, ao mesmo tempo assim, Só um muito pouquinho pra forte. trás. Quando eu cheguei na clínica, o pastor ele me levou lá, né, para poder fazer procedimento de internação. E ali eu falei, pastor, ó, eu só vou entrar nessa clínica se eu der meu último trago no cigarro. E aí, com muito custo, a gente deixou ele dar o último trago no cigarro dele. E ele ficou na clínica de recuperação. E Deus fez um milagre na vida dele. Foi o último trago de cigarro que eu dei na minha vida. Glória a Deus. E foi um processo muito difícil de aceitação os primeiros dias, né? Abstinência, aprisionamento que eu estava ainda, né? Das drogas, do álcool. Era dolorido, porque eu tomava muito remédio ansiolite, né? Para poder dormir, para poder ficar em paz comigo mesmo. Só que, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, o dia foi passando e eu rompendo. E a igreja, né, orava por mim, a igreja intercedia por mim. A minha família ia lá, me visitava, minha esposa ia e também me visitava, e aquilo ali me dava mais forças ainda para me poder lutar. Até que um dia, depois de 4 meses de internação, eu comecei a ver mudanças, né, já nitidamente eu estava conseguindo. E para mim foi a virada de chave. Com 6 meses eu já estava saindo da clínica. A todo mundo ficou perplexo, porque o tratamento já é 9 meses. Foi bem rápido. Então, assim, a Deus agiu muito rápido, porque Deus falou comigo no último dia de clínica. Teve lá um culto muito abençoado, uma igreja, uma congregação que foi lá. Deus falou muito forte ao meu coração, me poder sair para a rua, porque ele precisava de mim usar já aqui na rua. Então, quando eu falei com o Anderson lá, que é um dos diretores lá da clínica lá, que ajuda lá na clínica, ele ficou muito preocupado, né? Porque geralmente o tratamento é 9 meses. Então, e eu com 6 meses já estava saindo. Provavelmente ele achou que você estava saindo para voltar para a mesma vida, né? Isso, porque todo mundo assim, né, fica com o pé atrás geralmente, né? Porque o tratamento é 9, como assim ele já tá bom? Não, você não tá bom. Eu falei, Deus falou comigo, que eu já tô pronto para poder sair, que agora ele quer tratar comigo lá fora. Foi uma coisa muito, muito forte, porque eu tinha que ir para casa da minha mãe para poder começar a minha vida aqui fora. Porque até então eu não tinha contato com a minha esposa, ela já tinha batizado, ela já estava no ministério, então a gente que decidiu que iria fazer as coisas tudo certinho, né? Primeiro, antes de eu poder voltar para casa. Pedi perdão ao meu irmão, e meu irmão assim também ficou com um pouco com o pé atrás, mas aceitou. E aquele ali, Deus, ele começou a trabalhar na minha vida de uma forma muito, muito grande. Tinha a IBTA Vale, que é perto da casa da minha mãe, foi divisor de água ali para que eu pudesse criar força. IBTA Vale ali, eu batizei e comecei a já tirar meus documentos, que eu não tinha documento. Eu era uma pessoa que não tinha nem documento, eu tinha, nem identidade eu tinha. Pois Deus começou a me mostrar minha verdadeira identidade. Comecei a fazer o processo de casamento com a minha esposa, com a Patrícia. E aí a gente foi dando entrada nos papéis e ali foi rompendo, e Deus foi abrindo o caminho para a gente poder fazer as coisas tudo certo, até chegar o dia do casamento, né? Que eu consegui casar com ela e aí voltar para minha casa. Voltar para minha casa, assim, para mim foi uma novidade para mim novamente, porque eu não podia nem pisar no bairro onde que eu moro hoje, na comunidade onde que hoje eu estou. Os traficantes queriam me matar lá. Você tá com dívidas antigas, né? Dívidas antigas por causa do tráfico de drogas, né, da minha vida perdida que eu tinha. E eu falei com Deus, Deus, como é que eu vou pisar naquele lugar? Eu só lembro que Deus falava comigo assim, muito, muito forte dentro do meu coração. Seja forte, seja corajoso, não temas que eu tô contigo. Deus já tinha preparado tudo para você voltar e seguir os caminhos do Senhor e viver a vida digna, né? Já preparava tudo, Deus já estava com tudo preparado. E eu ainda com receio do lugar, né? Porque ainda para mim, eu tinha muitas coisas a acertar lá. Quando eu voltei, Deus ele é tão incrível, que Deus ele é a pessoa, um dos traficantes que eu devia, estava com medo de ter encontrado com ele. Um dos cultos que eu fui na IBTA Vale,
Eu cheguei lá no culto, né, durante a noite, e incrível que pareça, assim, as luzes se apagavam, o louvor estava acontecendo, e eu ali, orando, intercedendo, pois quando eu abri os olhos, que eu olhei para o lado, quem estava ali? Um dos traficantes que eu devia. Ele estava lá como visitante, ele não tinha se convertido, ele estava lá como visitante, que às vezes ele ia nas igrejas, né, na BTL, ele congregava, e Deus me mostrava essa noite ele. E eu cheguei perto dele e falei com ele, todo trêmulo, né, com medo, perguntei para ele, ô fulano, e aquela dívida, né, que eu tenho contigo? Ele só olhou para mim assim e falou assim, qual dívida? Nossa, até arrepiei. Deus é... Que Deus dívida é que você tem comigo? Nossa. Aí eu perguntei assim, como assim? E ali Deus me mostrava assim, o que Deus falou ao meu coração? Falou assim, aquele que anda nos meus caminhos, até os seus inimigos ficarão em paz com você. Glória a Deus. Então ele apagou da memória do traficante que eu não tinha dívida com ele. Aquilo ali já me deu mais força ainda para poder ficar na comunidade onde eu moro hoje. Ronaldo, o que significa esse lugar para você aqui? Ali ficava a igreja, como que era que acontecia? Rapaz, esse lugar aqui, ele me traz muita lembrança aqui. Ali tinha um bar, né, onde eu ficava ali, praticamente despistando, né, porque é aqui que eu ficava vendendo droga, né, e ali naquele beco, onde eu passei noites terríveis, noites muito sofridas mesmo, onde eu vendia droga. Ao mesmo tempo que eu vendia, né, droga aqui, a gente também tinha... A Portelinha era ali, ó. É bem pertinho, né? Portelinha, né, ela tinha ali suas ministrações, tinha os louvores, e ao mesmo tempo que eu ficava ali, a igreja intercedia por mim ali, escravizado pelas drogas, e Deus já trabalhava no meu coração aqui. Eu lembro até hoje, quando eu levantei a mão a primeira vez para aceitar Jesus, depois de ter passado um processo muito difícil, eles me pegaram e me bateram tanto nesse dia. Nesse dia eu fui parar no João 23. E quando eu voltei, depois de ter passado um tempo no hospital, eu lembro que eu estava todo enfaixado, todo enrolado, meu braço todo enfaixado. Eu lembro que quando eles perguntaram se alguém queria reconciliar com Jesus, se aceitar Jesus, eu levantei a minha mão todo destruído. Dessa aceitação que eu tive, ainda me afastei, ainda teimoseei com Deus, ainda. Depois o pastor William, ele me abraçou, me ajudou a arrumar um emprego, até um emprego na época ele tinha me arrumado. Mas depois desse processo todo, eu me afastei dos caminhos, me afastei da igreja, e depois voltei para o mundo de novo, né? E eu precisava de passar por tudo aquilo lá atrás que eu passei, para poder depois enxergar, né? Hoje eu peço muito a Deus, muita força, porque a minha oração para Deus hoje é, se eu souber pelo menos que eu voltaria para esse lugar, para o Egito, para a Babilônia, que é o mundo, hoje volto de novo, que o Senhor possa me arrebatar, que o Senhor me tire a minha vida, para que esse mundo eu não volto nunca mais. Porque hoje eu sou feliz, hoje eu tenho família, hoje eu tenho respeito, hoje eu tenho uma igreja que me abraçou, que é a igreja BTA Portelinha. Então, eu só tenho que agradecer muito a Deus hoje pela tudo que eu tenho hoje, tudo que Deus ele vem feito na minha vida, e eu creio que ele tem muito mais ainda para poder fazer na minha vida. Amém. Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Sabe? Hoje ele, pra mim, é um paizão, um amor de pessoa em casa. Hoje ele dá a vida pela sua família, hoje ele trabalha, faz tudo por nós, pela igreja também. É um amor de pessoa. Fica em nosso coração, em nosso espírito, aquela sensação. Vale a pena. Vale a pena cuidar de pessoas, vale a pena ajudar o próximo. Hoje ele é um bom sacerdote da casa, um bom marido, um bom pai, homem temente ao Senhor. E eu te amo, meu amor. Cada vez que eu mais busco o reino, cada vez que eu mais me aproximo do Senhor, mesmo sem merecer, Ele vem me abençoando materialmente, financeiramente e também, o mais importante, né, espiritualmente.